Bom dia, irmãos. Bom dia. Deixa eu, antes da gente começar, só fazer alguns agradecimentos, né? Primeiro, quero agradecer aos irmãos que oraram por nossa viagem. Deixa essas crianças saírem, fica mais fácil a gente ouvir, né? Estão bem animadas lá, pelo jeito. Aí, melhorou. Então, só agradecendo aos irmãos, né? Pelos irmãos que oraram pela nossa viagem. Nós fomos lá em Ervalha, foram dias muito bons, né? Depois a gente foi tirar umas férias também. Na Ervalha foi bem legal, depois a gente vai passar umas fotos, não hoje, mas a gente vai agendar um dia para a gente poder falar um pouco do trabalho. Mas foi bacana, eu pude batizar o Felipe, o filho do pastor Celso, né? Batizei também uma irmã lá, a irmã Sebastiana. Também pude participar, servindo a ceia aos irmãos, pregar no culto de aniversário dos irmãos lá. Então foram dias muito bons, graças a Deus encontramos a igreja bem, né? A irmã Lidiane sempre pedindo oração, ela ainda sente bastante a falta, obviamente, do pastor Celso. Então, pedida que os irmãos continuem orando pelaquela igreja, pelos irmãos que se reúnem ali, que também nós possamos colaborar com eles de alguma maneira. Eles precisam de um pastor lá, então precisamos falar isso às nossas igrejas, aos nossos amigos aqui desse meio batista, porque eles saibam dessa necessidade também, e orar para que Deus envie lá um pastor para aquela igreja, né? Então, agradeço aos irmãos. Agradeço também pelos irmãos que estiveram ontem lá no Jardim das Fontes, o coral que esteve lá, tivemos bastante irmãos de Vila São José, fiquei muito feliz de ver os irmãos. Comemoramos ontem 18 anos e a festa continua hoje também. Enquanto sobrar comida, a gente vai fazendo festa, é assim. Se tiver bolo, a gente continua na segunda-feira ainda. Então, se você quiser ir lá e não deixar sobrar para segunda-feira, tenho certeza, o pastor Neil não vai ficar bravo se você for para lá hoje, ele não vai ficar triste com você porque você não está aqui à noite, tá bom? Então, estendo o convite para você às 19 horas. Se você quiser continuar a celebração conosco lá, 18 anos da nossa congregação, e já peço para os irmãos que continuem orando lá pela congregação, né? É sempre um trabalho duro, um trabalho difícil, plantação de igreja é complicado mesmo, mas Deus tem nos abençoado, a gente tem visto vidas sendo transformadas, os irmãos têm acompanhado o batismo, gente sendo salva, então a gente tem motivos mesmo para celebrar a Deus pelos 18 anos e clamar a Deus que Ele continue nos abençoando para que a gente nem chegue a completar 19 como congregação, mas quem sabe já com uma igreja independente naquele bairro. Então, ore por esses pedidos. Irmãos, hoje nós vamos continuar os nossos estudos lá em Atos, né? Nós estamos aí fazendo essa pregação expositiva em todo o livro de Atos, sequencialmente, né? E já tem um tempo que a gente está pensando em alguns eventos que eles são correlatos. Então eu quero hoje olhar para o capítulo 4. Eu sei que o irmão Mauro ele pregou até o verso 12 do capítulo 4, mas eu preciso aqui, para a minha linha de raciocínio, começar a leitura do verso 1 mesmo. Então, capítulo 4, verso 1, hoje a gente vai até o 22. Então, algumas coisas, até o capítulo 12 eu só vou pincelar, né? Eu tive a oportunidade de ouvir a pregação do irmão Mauro, não estava aqui, mas consegui ver na internet. Então, eu sei que ele explicou bastante, então eu vou apenas pincelar algumas coisas para que a gente chegue no nosso objetivo hoje, que é terminar no verso 22, tá? Então, Atos, capítulo 4, a partir do verso 1 ao 22, a Bíblia diz: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou ao número desses homens de quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder? Ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, de modo como foi curado,
seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que estes são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles um homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não fale mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos a vós, antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda o ameaçaram mais, e não achando motivo para castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos um homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Até aqui vamos orar. Deus, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado, ó Deus, mais uma vez pelo poder do evangelho em ação, ó Deus, transformador, ó Deus, trazendo confronto para as nossas vidas, ó Pai. Clamamos que nesta manhã o Senhor nos ajude a compreendermos mais esse trecho das Escrituras, ó Deus, e assim experimentarmos uma mudança de vida. Clamo por aqueles que estão entre nós, que ainda não te conhecem, ó Deus, que hoje eles venham ao conhecimento do teu Filho Jesus. Clamamos isso em nome dele. Amém. Amém, irmãos. Hoje, irmãos, a ideia é a gente pensar em preparação. E a gente está ciente de que desastres e perseguição, elas virão. Às vezes a gente tem uma mania de pensar em perseguição como algo que está muito distante da gente. A gente pensa em perseguição como algo que acontece lá no Oriente Médio, na Indonésia, nos países islâmicos, e a gente acha que isso está muito longe da nossa realidade. Mas hoje, em resumo, nós veremos, irmãos, que perseguição ela vai surgir e tem surgido nesse mundo, mas que nós precisamos estar atentos. Nós precisamos continuar firme a isso, ainda que isso custe a nossa própria vida. Então nós veremos isso em 3 pequenos pontos, com maior ênfase no terceiro ponto, que é dos versos 13 a 22. Então, primeiro, o nome e a obra de Jesus causa incômodo nesse mundo, os versos, de novo, de 1 a 4. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo, os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciassem Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão neles e o colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Irmãos, de novo, o que está acontecendo aqui? Vocês lembram? Isso tudo está dentro de uma mesma história. Um homem ele foi curado de forma milagrosa, a porta chamada Formosa. Pedro vai, junto com João, vê esse homem, executa uma cura. Os homens começam a olhar para Pedro e para João e começam a se admirar com aquilo que eles fizeram. Então Pedro ele pega, ele diz: olha, não olhem para nós. Não fomos nós que fizemos isso, foi o Cristo, aquele que vocês mataram, foi em nome dele que nós fizemos isso. E Pedro pega então e aproveita para pregar o evangelho, como ele faz em todas as ocasiões. E como há de se esperar, sempre há 2 reações diante da pregação do evangelho. A primeira, muitos homens, diante da pregação, ao olharem o milagre e depois verem a pregação, eles se convertem. E o texto fala de quase 5.000 homens. Mas isso também faz com que alguns comecem a perseguir aqueles apóstolos. E é sempre assim, irmãos.
pregação sempre vai gerar duas coisas: salvação ou perseguição. Sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Então esses homens, eles continuam pregando e chegam aqueles líderes religiosos. Como bem disse o irmão Mauro, eles querem dar fim à pregação do evangelho, porque eles achavam que aqueles teriam acabado com aquele movimento ao matarem Jesus. Eles pensaram, olha, matamos aqui o líder desse movimento, então acabou. Acabou. Só que o que eles perceberam é que a igreja continuou crescendo, apesar da morte de Cristo. Ela continuou crescendo. Olha os versos 5 e 6. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e a todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. Olha o tanto de inimigo, o tanto de gente que se juntou a fim de perseguir os apóstolos. E aqui o Mauro, novamente, ele deixou bem claro o que é cada um desses grupos aqui. Nós tínhamos os anciões aqui, nós tínhamos os líderes religiosos, os escribas, aqueles homens que eram especialistas na Torá, gente que conhecia o Antigo Testamento, mas que quando estiveram diante do próprio Messias não puderam o reconhecer. Tínhamos ali também os sacerdotes, o grupo daqueles que semana após semana iam lá promover o culto e fazer os sacrifícios. Tínhamos os grupos dos saduceus, aquele grupo, um grupo apesar de pequeno, um grupo que tinha grana. Então aqui, irmãos, tem todo tipo de poder tentando perseguir a igreja do Senhor. A gente tem aqui poder político, poder econômico, poder militar, todo mundo incomodado. Incomodado com o quê? Com gente sendo curada? Olha o verso 14. Será que é com isso? E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário. Esses homens, eles olharam aquele milagre, e era tão evidente que eles não tinham como negar que aquilo tinha acontecido. Por quê? Porque eles passavam todo dia a porta dessa porta chamada Formosa e viam um coxo ali. Agora esse homem está pulando de alegria, ele está saltitante. É visível que esse milagre aconteceu. E a pergunta para nós é, como alguém pode ficar irritado de ver um homem sendo curado? Como alguém pode se irritar de ver um milagre desse tamanho acontecendo, a ponto de perseguir a igreja? Como isso pode acontecer? Irmãos, porque o problema aqui não é o homem ser curado. O problema aqui é que essa cura foi feita em nome do Senhor Jesus. Em nome daquele em que eles haviam matado. O que estava acontecendo aqui é que eles haviam perseguido Jesus, matado Jesus, achando que tinha acabado com aquele movimento. E agora o que eles veem? Um homem sendo curado em nome de Jesus. Eles veem os apóstolos insistindo que esse Jesus voltara dos mortos e que agora diversas maravilhas estavam acontecendo em nome desse Jesus. O que está incomodando aqueles homens? Os versos 2 e 3 deixam claro isso. Doendo-se muito do quê? De que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão neles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Irmãos, o que incomoda esse mundo e o que incomodou aquele povo ali foi a pregação do Evangelho. Enquanto nós, como cristãos e como cidadãos, andarmos por este mundo fazendo todo tipo de boa ação, dando sopa, entregando remédio, enquanto a gente ficar por aí fazendo boas ações, nós podemos ter certeza que nós seremos amados por este mundo e nós seremos recebidos por este mundo. Mas se a gente insistir nessa história de evangelho, de ressurreição, nós seremos perseguidos, sim. Enquanto a gente ficar lidando com justiça social, nós seremos amados. Mas enquanto nós estivermos diante do mundo, anunciando que o Senhor Jesus Cristo foi morto e que os homens são culpados por isso, nós seremos odiados, porque o Evangelho, a cruz, ela foi e ela continua sendo ofensiva a esse mundo. Essa é a primeira coisa que a gente precisava ver hoje. O Evangelho, ele é contracultural. Ele é ofensivo a esse mundo. Ele vai contra tudo aquilo que esse mundo prega e por isso ele incomoda.
E qual é a reação diante desse incômodo? O nosso segundo ponto, o incômodo faz com que as pessoas se movam a fazer algo contra a igreja. Esses homens, eles se juntam, esses poderosos, e eles pensam, vamos dar cabo nesse povo aí, vamos pôr fim nessa história. Porque o evangelho, ele ameaça mesmo. Porque se esses líderes, olhando para aquilo, eles disseram, olha, provavelmente eles pensaram, né? Se o evangelho é verdadeiro, se Jesus realmente é quem ele disse que é, então há um problema. Nós matamos o Filho de Deus. Nós que somos religiosos, nós que estamos aguardando o Messias, se é verdade que Jesus é o Messias, então nós matamos o Filho de Deus. É claro, eles não conseguem lidar com essa realidade. Eles não conseguem lidar com a culpa deles. Então eles precisam disfarçar. Eles precisam dar um jeito de tirar essa culpa da vida deles, que eles pensam, não, eles são apenas uma seita, uma ameaça. Vamos fazer o seguinte, vamos prender eles. E Pedro e João são presos, né? Uma noite inteira. E qual o motivo? Dirigindo embriagado, foi isso? Óbvio que não, né? Mataram alguém, foi isso? Não. Eles foram presos simplesmente porque eles falaram acerca de Jesus. Uma prisão totalmente ilegal, injusta. E quando você olha para o livro de Atos, você percebe que do começo ao fim a igreja está sofrendo esse tipo de perseguição. Do começo e fim, por um motivo, pela pregação do evangelho. Isso continua até hoje, irmãos. Alguns lugares mais, outros menos, mas o povo de Deus, ele é sempre perseguido por falar do evangelho. E você ouve aí, né? Não, mas há liberdade religiosa. Não, mas está tranquilo, vocês têm toda a liberdade do mundo, será mesmo que nós temos? Será que nós podemos falar mesmo com total liberdade? Aqui dentro, ok, nós falamos mesmo, ainda correndo alguns riscos, né? Que dependendo de quem ouvir lá na internet, a gente vai arrumar um problema aqui. Mas será que temos mesmo essa liberdade? Eles tentam prender o povo do Senhor, eles tentam prender Pedro e João, mas essa é uma prisão injusta e fica claro no verso 21. Olha o que diz o verso 21. Mas eles ainda o ameaçaram mais, e não achando motivo para o castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Veja, eles não conseguem manter o povo de Deus preso, porque é injusta essa prisão. Você percebe quão ofensiva é essa mensagem para aqueles homens e quão ofensiva é essa mensagem do Evangelho ainda hoje? Por que é ofensiva, irmãos? Porque a ideia de que Jesus Cristo, o Nazareno, andou entre nós, cheio de graça e de verdade, e de que ele foi morto de forma injusta, e que ele foi assassinado por nós. Essa ideia, ela é extremamente, irmãos, ela é extremamente perigosa para o mundo de hoje. As pessoas olham isso e falam, como assim? Vocês estão falando que nós matamos, que nós somos culpados pela morte de um homem. E ainda mais, que esse homem ressuscitou, e que esse homem vai voltar para se vingar. Que papo é esse aí que vocês estão dizendo? Isso, irmãos, é difícil para hoje. E aí o que Pedro faz? Ele está falando ali, né, e como bem de novo o Mauro explicou na última semana, ele vai falar com aqueles mestres, e ele vai citar ali Salmo 118. Ele está olhando para os mestres e está falando, olha, vocês conhecem bem as Escrituras. Salmo 118, ele fala que a pedra, ela seria a pedra de esquina, né? Até o Mauro trouxe uma imagem aqui, ela seria rejeitada. Vocês mataram. Mas como bem disse o profeta Isaías, essa pedra é a pedra principal. Mas vocês são culpados pelo crime de ter matado o Senhor Jesus. E vocês acharam que fazendo isso, vocês acabariam com isso que vocês chamam de seita, de movimento, né? Eles olhavam para o povo de Deus como uma seita. Vocês acham que vocês tinham acabado. Mas quando vocês olham em volta, o povo só cresce. Em alguns dias são 5.000 pessoas. Em apenas alguns dias. E aí, irmãos, Pedro vai dizer algo que é muito ofensivo. Tanto para eles, quanto hoje para todas as pessoas. Aqueles que não são cristãos. Olha o verso 12. Verso conhecidíssimo, você sabe de cor ele. E nem o outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos.
essa verdade de que não há outra forma de se achegar a Deus senão por meio de Jesus, ela é algo que ela ofende esse mundo. Essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, isso é uma farsa. E isso é ofensivo ainda hoje, irmãos. As pessoas dizem, olha, isso é exclusivismo. Dizer que a única forma de experimentar de uma felicidade verdadeira é por meio de Jesus, isso é exclusivismo. Dizer que somente por meio de Cristo a gente pode ter acesso a Deus, vocês são exclusivistas de fazer isso. Mas, irmãos, Pedro não tem nenhuma vergonha de falar essas coisas que ofendem. Porque ele vai lá e ele fala de ressurreição. Ele vai lá e ele fala sobre a exclusividade. Ele vai lá e ele fala também sobre pecado, ele expõe a culpa daqueles homens. Ele fala abertamente sobre todas essas coisas que ofendem mesmo. E cada vez mais, irmãos, no nosso país, no nosso estado, aqui em São Paulo, as igrejas elas são pressionadas a parar de falar desses assuntos. Cada vez mais. É muito comum a gente ouvir alguém dizer, olha, vocês precisam pegar mais leve. Essa história de pecado, de culpa, não é uma coisa que você tem que falar domingo de manhã, depois que o pessoal acabou de tomar café, não. Você tem que falar de vitória, de como que as pessoas resolvem os seus problemas, como que elas superam os seus problemas. Tem que ser mais leve isso. E nós somos pressionados a falar esse tipo de coisa. Outros pensam, não, o evangelho ele é só sobre amor, sobre fazer bem ao próximo, sobre justiça social, sobre moralidade, como ser uma boa pessoa, é sobre isso. Então para de falar sobre inferno, sobre ira. Nós precisamos ser mais tolerantes, nós precisamos ser mais respeitosos, nós precisamos considerar que todas as religiões têm parte da verdade, de que quando tudo está junto ali, você tem a verdade completa. A gente ouve esse tipo de coisa, irmãos. Irmãos, nós precisamos estar preparados para que a gente não seja influenciado e que nós não comprometemos a mensagem santa do Evangelho. Há várias igrejas hoje pregando o liberalismo, gente que deturpa mesmo o Evangelho, gente que gosta de falar da boa notícia, mas esquece de falar que só existe uma boa notícia porque existe uma má notícia. A de que o homem é pecador e de que o homem matou Jesus e de que é culpado por isso e por causa da sua culpa está caminhando para o inferno. Essa é a má notícia que precisa ser dita. Só existe uma boa notícia de que se nós juntarmos ao Senhor Jesus Cristo, nós estaremos eternamente no céu com Ele. Isso só é verdade porque existe a má notícia. De que nós somos culpados, que o homem é um pecador miserável. E nós, irmãos, enquanto nós falarmos do Santo Evangelho, falarmos da verdade, nós vamos sim sofrer ataques para que a gente comece a descaracterizar a mensagem do Evangelho, para que a gente comece a tornar tudo mais leve. Mas, irmãos, o cristianismo ele é exclusivista mesmo. Não há outro nome pelo qual o homem possa ser salvo, senão o nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe outro caminho, não há outra maneira. Não é você juntando-se em um culto ecumênico, em que cada um traz uma parte da verdade, e ali você tem a verdade total. Não é desse jeito que as coisas acontecem. O próprio Cristo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse isso, não há outra maneira. E essa mensagem, ela é extremamente radical a esse mundo, porque ela escancara os corações humanos. Elas mostram o quanto nossos esforços para ser salvos são inúteis, que nós não podemos fazer nada para produzir salvação, que a nossa força, a nossa moralidade não vai acrescentar em nada para que nós sejamos salvos. Enquanto nós prosseguimos a falar dessa verdade, nós seremos perseguidos. Poxa, Ricardo, mas eu não vejo ninguém aqui em São Paulo sendo açoitado em praça pública. Nós não vemos isso mesmo. E graças a Deus que nós não vemos isso. Mas há pequenas perseguições. Talvez no teu escritório, quando as pessoas fazem piadinhas com você por causa da tua fé. Talvez na faculdade, no colégio. Talvez no teu trabalho, quando você não entra em qualquer esquema e todo mundo te pressiona dizendo, todo mundo faz? Só porque você é crente, você acha que você é bonzinho e não vai fazer? Há perseguição sim, irmãos. De todos os lados. Há perseguição em relação à forma como nós devemos cuidar da nossa família hoje, não é isso? Vocês não querem ensinar isso para a gente? Nós temos a santa palavra,
que nos ensina como nós devemos tratar com nossos filhos, com a nossa esposa, com os nossos esposos, como é que a gente deve cuidar da igreja. Eles querem ensinar a gente a fazer esse tipo de coisa. E mais do que isso, eles querem nos obrigar a fazer aquilo que eles acham que é certo. A perseguição, a cultura, ela vai te levando a se afastar de Deus. Diversas coisas, né? Não estou dizendo que toda cultura é ruim, tá? Não entenda isso. A cultura também é um meio de graça do Senhor. Mas, em termos gerais, o sistema desse mundo, ele vai fazendo você se afastar de Deus. Ele quer impor coisas sobre você. Ele quer dizer aquilo que você pode e o que você não pode fazer. Ele quer falar, olha, você não deve educar seus filhos dessa maneira. Está errado isso. Não, esse modelo teu de família não é um modelo que todo mundo deve seguir, não. Eles vão dizer isso para a gente. Perseguição existe e nós precisamos estar preparados para lidar com ela. Nós precisamos saber como que a gente treina o coração para lidar quando as perseguições ficarem ainda piores, ou quando ela vier sobre você. Como é que a gente lida com isso? E aí eu quero te fazer uma pergunta. Imagine, né, nós temos eleição hoje. Imagina que da noite para o dia passa uma lei no país, essa lei ela proíbe a pregação do púlpito. E aí a gente se reúne aqui, como a gente sempre faz, para tomar uma decisão, e a gente fala, não, a gente vai continuar pregando, ainda que a lei fala que não é para pregar, a gente vai pregar. Você, o que você faria? Você acataria ou você seria um desobediente? Você votaria junto com a sua igreja, dizendo nós devemos continuar, ou você simplesmente sairia da igreja para não ser pego junto? O que você faria? Se você tivesse que deixar o seu emprego por causa do evangelho, o que você faria? Talvez você considerasse, mas minha família, poxa, mas a minha estabilidade. A questão é, o que você faria se seus bens fossem tomados, se seus filhos fossem presos? Eu não estou inventando tudo isso. Isso são coisas que aconteceram na história da igreja e que continuam a acontecer em alguns lugares. Os nossos irmãos sempre são chamados a tomar decisões entre continuar firme na fé, apesar de tudo que isso vai lhe custar, ou olhar para trás e desistir. A questão é como é que a gente reage no dia mau. Como a gente reage quando o dia da perseguição chegar? Ou se é que você já não tem passado por isso. O que a gente faz nesses dias? E aí, esse é o nosso terceiro ponto. Nós temos que nos preparar e entendemos que nós não podemos deixar de falar daquilo que nós sabemos, porque mais importa obedecer a Deus do que os homens. De novo, os versos de 13 a 22. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-nos rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-o, disseram-lhes que absolutamente nada falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda o ameaçaram mais, e não achando motivo para o castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos um homem que se operara aquele milagre de saúde. Agora, Pedro e João precisam enfrentar essa oposição. Veja que até então, né, a gente tem um ministério de Pedro e João muito frutífero. Né? A igreja começa com Jesus e os apóstolos lá, ela se desenvolve aqui em Atos, ela vai crescendo, Pedro se levanta, prega, muita gente se converte, a perseguição começa a vir, a igreja começa a se espalhar e está dando tudo certo. A igreja está crescendo, tem gente se convertendo, está tudo muito bom.
Pedro está olhando para o ministério dele e está falando, tem gente sendo curada em nome de Jesus. O ministério está forte, que bênção. Vamos continuar avançando. E aí chega a perseguição. E aí, diante da perseguição, irmão, sempre há duas reações que a gente precisa tomar. Ou a gente vai continuar firme, ou a gente vai retroceder e vai se acovardar. Só há duas reações. Pedro já estava aprendendo com Jesus como que era isso. Lembra? Ele já havia negado a Jesus. E ele havia aprendido com isso. Ele havia se fortificado em Cristo, ele estava firme agora. Porque Jesus já estava, irmãos, ensinando os seus discípulos que esse dia de sofrimento, de perseguição, ele chegaria. Lembra no Sermão do Monte? Jesus olha para os discípulos e diz, olha, bem-aventurado aqueles que são perseguidos em meu nome. Ele já havia avisado para ele que eles seriam perseguidos por causa do Evangelho. E perseguição, de novo, é uma realidade. É claro, tem alguns que são espertões por aí, né? Eu estou sendo perseguido por causa do Evangelho. Tem esses papos aí, a gente vai olhar, mas por que você está sendo perseguido? Não, a minha igreja promoveu uma vigília até 4 horas da manhã, e os vizinhos ficaram bravos comigo por causa do som, agora estão perseguindo a igreja. Tem outros, né? Meu chefe está me perseguindo. Por quê? Porque ele me pegou lendo a Bíblia durante o meu horário de trabalho. Aí ficou bravo comigo. Não, está me perseguindo por causa da minha fé, não, irmãos. Não, estamos falando de perseguição real aqui, verdadeira. E para lidar com a perseguição, nós precisamos lembrar que tudo que nós fazemos é por causa desse nome, de Jesus. E que não há nenhum outro nome acima desse nome, pelo qual importa que as pessoas sejam salvas. É isso que vai fazer que a gente lide bem com a perseguição. É a certeza de que nós estamos trabalhando pelo Mestre, pelo nome, sobre todos os nomes. E aí, irmãos, esses homens, Pedro e João, eles têm essa noção. Eles são colocados na cadeia. E aí, eles são perseguidos, né? E quando você lê o capítulo 2, 3 e 4, você percebe que é sempre Pedro ali e João pregando. E o que eles fazem? Após eles serem perseguidos e uma ordem clara ser dada a eles, olha, vocês não devem pregar mais, assim que eles saem da prisão, o que eles vão fazer? Pregar de novo. Não, mas tinha uma ordem ali civil? Tinha. Não é para pregar, mas eles vão lá e pregam. Irmãos, isso traz uma questão muito séria para nós. Desobediência civil vai ser uma realidade para nós. Sim, nós sabemos, nós devemos obediência às autoridades. Elas são constituídas por Deus. Deus coloca a autoridade, sim, para abençoar o povo e às vezes também para punir o povo, para que a gente abra os olhos. Mas pode ser, irmãos, e isso já vem acontecendo, que as autoridades possam começar a te obrigar a violar a lei do Senhor. E quando isso acontecer, você vai precisar tomar uma escolha, fazer uma escolha. Como Pedro e João tiveram que escolher, ok, nós ouvimos o que vocês disseram, mas a gente não consegue deixar de pregar. Desobediência civil pode ser uma realidade para nós. E a questão é a quem nós vamos obedecer, aos homens ou a Deus, que nos manda anunciar o Evangelho por toda parte até a volta de Cristo. A quem nós vamos obedecer? E a desculpa de, eu estava somente obedecendo ordens, ela não vai colar, irmãos, não vai colar. Porque entre um conflito entre a lei de Deus e a lei dos homens, a lei de Deus tem que sempre prevalecer para nós. Isso não é só em relação ao Estado, ao país, não. Isso é na sua casa. A lei de Deus ela tem que prevalecer no teu lar. Isso é na sua igreja, no meio dos conflitos na sua igreja. Quem prevalece, não tem campeão de conflito aqui, não tem quem ganha do outro. É a lei de Deus que prevalece. Isso vale para tudo, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E Jesus, ele vinha ensinando a João, vinha ensinando a Pedro, que perseguição, ela viria. Olha só, no verso 13 novamente, a reação dos homens. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informado de que eram homens sem letras e doutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Os homens ficaram maravilhados com a ousadia de Pedro e João. Como pescadores simples, podem falar com
tal autoridade diante de nós que somos mestres da lei? E a resposta, como eles podiam fazer isso? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Porque Jesus já estava preparando eles para esse dia. E eu fico pensando que talvez eles até lembraram das palavras de Marcos, né? Olha Marcos capítulo 13 comigo. De 9 a 11. Mas olhai por vós mesmo, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e serei apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer, nem mediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Cristo estava preparando aqueles homens para aquele dia. O que estava acontecendo agora, irmãos, era apenas o cumprimento daquilo que Jesus disse que aconteceria com eles. E quando vir sobre nós, o que nós temos que fazer? De novo, a gente acha que perseguição está longe demais. Que ser açoitado em praça pública é só isso que é perseguição. Mas a possibilidade, de novo dizendo, da gente ser proibido de ensinar coisas como pecado, como culpa, é uma realidade. A possibilidade de a gente ser proibido de educar os nossos filhos de forma bíblica é uma realidade também. Como é que a gente vai lidar com isso, irmãos? Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e agora, a hora é agora. Veja que esses homens, eles ficam maravilhados com Pedro e João. Eles dizem, como é que homens iletrados podem falar com toda a autoridade dessa maneira? E quando eles falam de homens letrados aqui, irmãos, eles não estão falando do preparo, eles estão dizendo, olha, eles não aprenderam a educação formal, eles não aprenderam com os escribas, como normalmente nós aprendemos. Mas não pense que Pedro e João eram homens sem conhecimento, não, irmãos. Pedro, Tiago e João, verdadeiros judeus, cresceram na sinagoga. Eles cresceram ouvindo, a lei, os profetas, os salmos. Eles conheciam as escrituras. E mais do que isso, eles haviam andado com Jesus por 3 anos. Não é gente sem preparo, não. É gente que foi preparado por Jesus. O verso 13 diz para nós que eles andaram com Jesus. E só isso, irmão, só o fato deles terem andado com Jesus explica a autoridade deles. Explica essa perseverança. E a minha pergunta para você é, você tem andado com Jesus? O Senhor Jesus enviou o teu Santo Espírito, Ele nos deu a tua palavra. A pergunta é, você tem andado com Jesus na tua leitura diária da Bíblia? Você tem aprendido com Ele? Você tem estado com Jesus em oração? Você tem andado com Jesus aproveitando todas as oportunidades que a tua igreja promove para que você aprenda mais dele? Você tem estado com Jesus? Porque o que vai te preparar para o dia da perseguição, o que vai fazer você continuar firme, o que vai fazer com que você não retroceda quando a perseguição chegar, é o fato de que você tem andado hoje com Jesus. Essa não é uma preparação para o futuro, mas é agora, você tem andado com Jesus. E eu quero te dar um exemplo de uma moça, chamada Ellen Ross. Ela foi uma irlandesa, uma mulher, ela era uma missionária lá nos anos 60. E em 64, a aldeia onde ela estava, o país onde ela estava, acabou sendo invadido. E por causa do evangelho, ela foi presa. Então ela foi amarrada em um poste. Ela foi torturada por 3 dias e por 3 noites, estuprada por 3 dias e por 3 noites. E foi dada a ela, repetidas oportunidades dela negar a Cristo e então ser livre. Mas ela entendeu que não havia nenhum outro nome debaixo dos céus pelo qual o homem poderia ser salvo. E ela permaneceu firme, ela foi liberta e ela escreve um livro para contar a sua história. E como ela, há milhares de histórias iguais.
Milhares de homens e mulheres que enfrentaram perseguições. Gente que foi humilhada em praça pública, outros perderam seu emprego, outros foram humilhados dentro do seu lar por ter dito que virou cristão. Mas a preparação do coração hoje e a certeza de quem é Jesus é o que vai nos ajudar a lidar nesse dia mau. Você percebe? Mesmo com toda essa perseguição, o que aconteceu com a igreja em Atos? Ela continuou crescendo. Ela não parou. Porque a promessa de Salmo 118 é que a igreja está colocada sobre uma pedra que não pode ser removida. Já estou terminando aqui. 2 minutos. 2 minutinhos. Não, ela não pode ser removida, ela é a pedra principal, ela não pode ser destruída. Eu sempre fico pensando, quando a gente está participando da ceia, nós temos esse lembrete de que perseguição começou lá na cruz. Esse lembrete visível de que o Evangelho, apesar da perseguição, ele continua há mais de 2000 anos. Porque, irmãos, a igreja está firmada em Cristo. E ainda que eles tentem nos destruir, eles não podem, porque Cristo é a rocha pelo qual a igreja vai triunfar. Um teólogo que eu gosto muito, chamado James Boyce, ele diz o seguinte: sabe por que as autoridades poderosas vão te prender, te ameaçar, bater e gritar com você? Sabe por que as autoridades vão mandar a polícia e, se possível, o exército para cima de você? Porque isso é tudo que eles podem fazer. Eles não têm muito poder, eles não são capazes de tocar na sua alma, eles não têm a possibilidade de te roubar das mãos de Cristo, eles não têm como tirar a tua salvação. Tudo que eles podem fazer é te ameaçar. Essa é a realidade. E assim a gente continua a vida, irmãos, descansando, sabendo que a igreja em nossas vidas está construída sobre Cristo e que nós continuaremos apesar de tudo. Então não importa. O máximo que eles podem fazer conosco é matar o nosso corpo. O máximo. Mas há muito mais para nós. Pode ser então que você enfrente perseguição brutal. Pode ser que você enfrente dor terrível por causa do nome de Cristo. Ou pode ser que o que você enfrente na sua vida seja apenas aquelas agulhadinhas diárias de gente que quer te envergonhar porque você é cristão. A resposta para cada uma dessas pessoas é que nós não iremos parar, porque nós estamos fundamentados em Cristo, o nome que está sobre todo o nome. Que Deus te abençoe, que no dia mau você consiga resistir firme, sem abrir mão do verdadeiro Evangelho de Cristo, o qual não é negociável. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado, ó Pai, porque nós temos o Santo Espírito em nós, nos convencendo de toda a verdade, nos fortificando e nos ajudando, ó Deus, a lidar com o dia mau. Deus Santo, diante das aflições, das perseguições deste mundo, nós clamamos que o Senhor continue a nos dar ousadia, ó Deus. Que as pessoas, ao olharem para nós, possam reconhecer que nós andamos contigo, ó Pai. Nós clamamos isso pela Tua graça, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos para a aula então, vamos para a sala. Até a noite.